Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes o comentário expositivo e exegético de Ruth, do professor Jean Carlos da Silva. Esse comentário bíblico ele tem uma proposta única, ele é ao mesmo tempo expositivo e exegético. Então, se você quiser informações precisas sobre o livro de Ruth, nas mais de 250 páginas desse comentário, eu tenho certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa saber sobre esse livro tão maravilhoso que é o livro de Ruth. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você quiser adquirir esse comentário, eu vou deixar na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos lá para a mesa para a gente ver nos mínimos detalhes essa obra maravilhosa publicada pela editora Gramata. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o nosso comentário bíblico expositivo e exegético de Ruth. É mais uma excelente publicação da Gramata Publicações. Jean Carlos da Silva é o autor desse comentário e é um comentário que trabalha em duas linhas. Ele tem uma pegada exegética, mas ele também é expositivo. É uma série de comentários bíblicos que a Gramata está publicando. O de Ruth é o primeiro, mas nós já tivemos o lançamento do de Obadias. Em breve a gente vai estar apresentando aqui no canal. Se você quiser adquiri-los, na descrição do vídeo tem um link lá da loja virtual da Gramata. Bom, então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos fazer uma análise desse comentário. Todos eles são feitos aí de capa brochura, tá? Aqui tem algumas informações sobre como o material trabalha. É uma capa com um design simples, mas ficou bem assim visível, né? Essa cor preta eu particularmente gosto. Aqui no detalhe o texto em hebraico e também em grego. E aqui está bem destacado qual é o livro que esse comentário está comentando. E aqui também o nome do autor, nosso querido professor, pastor Jean Carlos da Silva. Vamos conhecer um pouquinho aqui da parte interna. Ele tem aquelas orelhinhas de marcação de página. Temos aqui a primeira folha de rosto, uma cor mais escura. Uma segunda folha de rosto, marcando aqui a série Comentário Bíblico Expositivo e Exegético. É uma série que a Gramata está publicando. Então nós já temos 2 comentários aí do Antigo Testamento, mas vem outros comentários também. Tem aqui uma breve apresentação em hebraico, grego e latim. Aqui tem indicação de alguns textos, né, que foram adotados pelo comentarista, qual foi o texto base que ele utilizou. E ele utilizou o texto original, tá? Então tem o texto hebraico, o texto em grego e o texto em latim. O hebraico é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, o grego é a Septuaginta e o latim é a Vulgata, tá? Ele tem assim um grande conhecimento nessas 3 línguas. Reduções gráficas são alguns apontamentos de traduções, manuscritos, textos, enfim, que estão abreviadas. Dados internacionais de catalogação. E aí mais uma folha de rosto, mais voltada para trazer o nome do livro, a editora e o ano da publicação, e a cidade da editora, e o nome do autor. Ficha catalográfica, o comentário foi publicado pouco tempo atrás, tem aqui em 2023, né? Mas essa impressão de 2024. E aí a gente entra no sumário, e eu expliquei no vídeo, onde eu trabalhei as minhas primeiras impressões, que esse comentário ele é dividido em 2 partes, tá? Então nós temos o primeiro capítulo desse comentário, que é uma introdução ao livro de Ruth, tá? Vai trabalhar aspectos introdutórios. A partir do capítulo 2, a gente tem o comentário capítulo por capítulo. Ele não desenvolve assim de uma maneira completa versículo por versículo, mas ele entra em cada um dos versículos. Eu vou mostrar como funciona. Só que cada capítulo do livro de Ruth, ele comenta de 2 formas. Ele traz primeiro um comentário teológico / expositivo e um comentário exegético. Tá vendo? Então tem aqui capítulo 1, seção teológica, capítulo 1, seção exegética. O capítulo 2 do livro
traz a seção teológica do capítulo 1. E o capítulo 3, seção exegética do capítulo 1. E assim ele faz em todos os 4 capítulos de Ruth. Depois tem a conclusão, bibliografia e índice remissivo, tá? Então, é dessa maneira que ele faz. Eu entendo que é uma maneira diferente e inovadora. E vocês vão ver que os comentários dele são comentários assim práticos, profundos e ao mesmo tempo aquela informação precisa que você precisa do texto, ele vai trazer. Eu acho isso muito interessante. Então a gente tem aqui uma introdução, vale ressaltar o material da folha, né? Uma folha um pouco mais grossa, é aquela folha meio amarelada e o tamanho da letra é muito confortável. O espaçamento da página também é bom, tá? Só que a encadernação, o ser capa brochura e a folha um pouco mais grossa, quando você solta, olha só, o livro acaba fechando. Mas aí é você utilizar o comentário e manuseá-lo de uma maneira que ele fique aberto. Você pode colocar a Bíblia aqui e ir acompanhando, né? É porque o tipo da encadernação dele, o tamanho da livro, da grossura da folha, é que resulta nisso. Mas isso não tira a qualidade do material. O importante está aqui dentro, né? Bom, a gente tem aqui também nessa introdução, onde ele trabalha um pouco do autor. Então eu vou ler alguma coisinha da introdução aqui para vocês entenderem como funciona. Neste particular, devemos levar em consideração 2 princípios: o autor do livro e uma biografia de Ruth. Sobre a autoria do livro, o que se tem até agora é que o autor é anônimo, por algumas razões simples. Nos mais de 80 versículos eu percebi que o autor do texto ficou meio que escondido. Mesmo em língua portuguesa, observei as dificuldades. E quanto à autoria atribuída a Samuel, ele explica os pontos, né? Porque muita gente acredita que seja Samuel. Então, são assim explicações muito fáceis de entender e ao mesmo tempo ele não deixa de ser profundo. Aqui ele explica um pouquinho da raiz do nome Ruth, a história de Ruth, a datação do livro. Vocês percebem que cada subtítulo está bem destacado, isso é muito bom, porque facilita na visualização. E ele cita muitos outros comentaristas também. O número da folha, da página, né, melhor dizendo, está aqui na pontinha, facilita na hora de procurar. E sempre no cabeçalho nós vamos encontrar o número do capítulo e qual capítulo está sendo trabalhado. Aqui ele traz também um esboço do livro, ele explica como utilizar o comentário e ele explica essas divisões ou seções, né? O que o leitor encontrará na seção teológica. Então aqui ele explica. 2 coisas precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, não significa que todas as frases desses versículos serão analisadas, tá vendo? Embora ele entre em versículo por versículo, ele não analisa todas as frases. E ele também explica que na seção teológica ele coloca várias traduções. Eu vou mostrar também que é uma coisa muito legal. O que se analisará nessa seção? A parte teológica, doutrinária, histórica e bíblica do livro, tá? E na seção exegética, o que será analisado? Então ele vai trazer, diversas vezes teremos tomadas de crítica textual, variantes dos manuscritos e divergências dos textos originais com as versões clássicas. Já é uma parte mais acadêmica, tá? Bom, e aí nós encerramos aqui, são 27 páginas aproximadamente de introdução. Em seguida, pessoal, a gente tem o capítulo 2 do livro, desse comentário bíblico, que vai apresentar o capítulo 1 de Ruth, que é a seção expositiva e teológica. Cada capítulo traz aqui uma folha de rosto e, por também ser um comentário expositivo, a gente tem seções dentro de cada seção, né? São subtítulos, partes, onde ele coloca aqui meio que títulos de cada um das partes do capítulo 1. Ele dividiu o capítulo 1 em 4 partes. E aí o primeiro, o contexto do drama, os 5 primeiros versículos do capítulo 1. Dentro desse quadrinho cinza nós temos uma parte do versículo 1, não o versículo 1 completo, mas a parte que ele vai comentar, e ele colocou em várias traduções em português para comparação. Isso aqui eu achei muito legal, muito legal. Bom, como funciona a maneira de se comentar essa parte? Geralmente ele foca nessa parte teológica em aspectos históricos, aspectos bíblicos, explicações das passagens de uma maneira mais expositiva
Então, é mais ou menos dentro dessa linha que ele segue. Olha só, ele colocou mapas aqui também. Então, uma coisa que deixa o comentário mais agradável de se ver, que você tem aqui a localização dos lugares onde a história se passou. E aqui a gente já tem um versículo 2. Então, ele vai entrando versículo por versículo. Claro que aqui a gente não vai encontrar todo o versículo, mas ele entra versículo por versículo. Então, versículo 2, o autor do livro dá detalhes da família. O chefe da família chamava-se Elimelec, nome exclusivamente hebraico. Né? E ele vai explicando nome por nome aqui no comentário. E olha que legal, tem aqui um diagrama, um quadro, trazendo a genealogia geral de Ruth, com referências bíblicas e também com uma explicação. Muito legal, né? É um comentário assim, de extrema qualidade. A gente tem poucos comentários de linha exegética dos livros da Bíblia. A maioria dos comentários segue uma linha mais teológica, uma linha mais expositiva, mas exegético mesmo, dessa maneira. Eu lembro só, tem o de Bolinhas, tem o dos comentários exegéticos da Vida Nova, da Cultura Cristã. O Bican da CPAD tem uma pegada um pouco exegética, mas ele é expositivo e homilético também. Então, esse comentário ele é bem interessante. Ele destaca algumas partes em negrito para facilitar a nossa localização. E não é um comentário difícil de se entender. Então, olha só, por exemplo, aqui está comentando o versículo 4 do capítulo 1, né? Quando diz, os quais tomaram mulheres moabitas, está falando dos filhos de Noemi, né? O texto é claro, eles se casaram com mulheres moabitas e não eram de Belém? Era permitido esse casamento? Nessa altura, até mesmo os intérpretes judaicos divergem. Por exemplo, de acordo com a tradição judaica, aí explica aqui qual é a tradução, que era proibido era o casamento com homens moabitas, isso é, mulheres de Israel com homens moabitas, tá vendo? Ele traz algumas explicações assim bem históricas, ele vai em outros textos também, enfim. Então, eu estou no versículo 5 ainda, do capítulo 1, né, de Ruth. Então tem aqui traduções do versículo 5. Vejo aqui algo surpreendente para essa história bíblica. Primeira tragédia inesperada do seu esposo Elimelec, agora em medida dobrada. Agora a casa tem somente mulheres. A perda de Noemi é total. Um quadro interessante aqui é que nenhum casal, tanto com Malom como Quilion, seja com Orfa e Ruth, teve filhos. Eu sei que o narrador percebeu meio seco na narrativa da morte dos filhos, se ao mesmo dar nem que seja um mínimo algum detalhe. Não, ele, acredito eu, se tivesse nascido algum filho, com certeza ele narraria. É uma análise também bem expositiva, né? E aí, ó, segunda parte do capítulo 1, as 3 horas de Noemi. Então vai seguindo dessa forma, tá? Vamos passar um pouquinho para frente. Deixa eu mostrar aqui o versículo 14 e 15 que ele analisa ainda do capítulo 1, né? Ó, a Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Se Orfa tem suas qualidades, porque ainda suportou alguns nãos e pedidos de retorno, imagine Ruth, que não foi dissuadida para retornar para Moabe. A partir dessa despedida, Orfa desapareceu do cenário bíblico e Ruth continuou. Mais uma vez, aponta a soberania de Deus com total respeito. O projeto divino era para Ruth e não para Orfa. Interessante, né? Aqui a terceira parte. Cada parte que ele divide, os capítulos de Ruth, tem uma folhinha indicando, como eu mostrei no início para vocês. E aqui a quarta parte, o vazio de Ruth, ele vai comentando. Enfim, bom, então encerramos aqui a primeira sessão do capítulo 1, que é um comentário mais teológico, mais expositivo. E o capítulo 3 traz a seção exegética do capítulo 1, que é uma exposição textual e gramatical do capítulo. Ele faz isso com todos. Então, lógico que ele também não vai entrar versículo por versículo, mas a gente percebe que os versículos que nós encontramos dificuldades textuais com base no original hebraico, ele faz uma análise. Então, olha só, o primeiro versículo, nos dias que julgava os juízes, aí tem aqui, ó, ele traz o texto em hebraico, olha que interessante, e ele também transliterado. Então, é um comentário que tem uma pegada técnica, mas ele traz uma linguagem entendível onde qualquer pessoa pode ler e estudar. A atividade dos juízes é citada como julgavam. O primeiro verbo que queria analisar seria
né? Tá aqui o verbo conjugado, que o erudito Roland Day apresenta como a ideia básica de ir a um tribunal, pleitear. Para esta assertiva, veja o profundo texto de Isaías 43, 26. Tá vendo? Ele faz uma análise também no texto masorético. Tá vendo? Traz aqui um aparato crítico. Então ele vai fazendo assim. Por exemplo, o versículo 2. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E aí ele explica que basicamente indica estiveram lá. Então é muito legal essa sessão. Eu particularmente achei muito interessante. Ele vai discorrendo vários versículos, nem todos. Por exemplo, o 13, o 17, tá vendo? Então são vários os versículos que ele faz essa análise. Bom, e aí a gente entra, tem aqui a seção, o capítulo 3, onde o capítulo 2 de Ruth, no capítulo 3 do comentário bíblico, a seção expositiva e teológica, dividida em duas partes. Tem aqui a intenção de Boaz e a alegria de Noemi. E ele faz da mesma maneira, tá? Ruth fala com Noemi e vai respigar. Então tem toda uma... Olha só, o nome Boaz aparece em 24 versículos da Bíblia, perfazendo um total de 28 ocorrências, sendo a maioria delas no livro de Ruth. Há também ocorrências no nome de Boaz fora do livro de Ruth. Podemos encontrá-lo em 1 Reis, tá vendo? Fazendo referência ao nome de uma das colunas existentes no Templo de Salomão. O nome Boaz também é mencionado em algumas genealogias da Bíblia, como se pode averiguar nos seguintes textos bíblicos, em 1 Crônicas, Mateus e Lucas, tá? E aí tem aqui toda uma explicação. Olha só, neste caso são indivíduos pertencentes. Ele está explicando aqui a respeito da geração, né? A geração de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E ele explica aqui, ó, nesse caso são indivíduos pertencentes a uma mesma família que possui a mesma árvore genealógica ou ancestral em comum. É importante destacar que em alguns clãs não há necessidade de se ter nenhum grau parentesco específico. Muitos deles são formados a partir de vínculos apenas simbólicos. Portanto, se Boaz realmente não fosse parente sanguíneo de Elimeleque, uma coisa é notória, seu relacionamento íntimo com a família de Elimeleque e seu grande respeito vindo por ela. Então ele explica que muitas das vezes esse vínculo não era nem de sangue, mas apenas simbólico. Achei legal, nunca tinha visto essa explicação, tá? Então ele vai discorrendo, ó, versículo 4. Tem aqui a explicação do versículo 5. Ao que tudo indica, Boaz estava perguntando ao seu encarregado para quem aquela jovem trabalhava. O certo é o que Boaz logo percebeu, que aquela jovem nunca tinha estado ali. Muito sugere de forma aceitável que foi a presença, o estilo do rosto, olhos, cabelos e as roupas que chamaram a atenção de Boaz. Legal, né? Então, olha só, ao longo do comentário nós encontramos mapas, nós encontramos vários recursos visuais também, né? Tem aqui numa letra um pouco menor, uma explicação sobre o cultivo da cevada, né? Já que o texto mostra que a Ruth estava lá num campo, né, colhendo espigas, colhendo grãos, aí fala da cevada, ele traz essa explicação também. E o comentário vai seguindo da mesma maneira, ó, versículo 14, traz todos os versículos em comparação, embora aqui a gente não tenha o versículo completo, mas várias traduções, como eu disse para vocês. Então é um comentário assim muito interessante, vale muito a pena, tá? Aí temos aqui a seção onde fala da alegria de Noemi, que é do versículo 18 ao 23. Até agora as cenas se deram no campo, depois de um longo dia de trabalho, desde a esperança, a convicção que o dia foi proveitoso, Ruth, enfim, chega novamente para a companhia daquela que jurou lealdade. Talvez outra pessoa agir diferente. Já que estou abençoada, para que Noemi? Mas Ruth cumpriria sua palavra e foi até Noemi. Tá vendo? A pegada expositiva que esse comentário vai ter. Bom, e aí a gente tem a próxima sessão, que é a sessão exegética do capítulo 2 do livro de Ruth, que é o capítulo 4 desse comentário. E ele faz da mesma maneira. Ele pega alguns versículos que tem algumas palavras ou alguns versículos mais complicados no original e explica alguns temas ou algumas palavras, né? Como por exemplo, tinha Noemi um parente de seu marido. Ele explica a palavra parente, a forma que ele está lá, né? Como no texto a forma segue, que tive, aí temos ela
como está escrito acima, esta forma da escrita se traduz amigo, conhecido, qualquer grau de parentesco, amizade íntima, tá vendo? Então, geralmente ele põe os textos em hebraico, a transliteração, toda organizada nesses quadrinhos cinza. Achei muito interessante a forma como estão organizados. Ele vai discorrendo, ó, versículo 4, versículo 3, versículo 7, enfim. Vamos passar um pouquinho aqui para frente. Aí nós entramos aqui no capítulo 3. Então, já estamos no capítulo 3 do livro de Ruth. E ele vai fazer da mesma maneira, tá? Da mesma forma. Ele vai seguindo, ó, versículo 2 do capítulo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 8 e 9. Várias traduções em português. Começou a chover aqui agora. Talvez vocês estão escutando aí no fundo o barulho da chuva. E assim ele vai caminhando em seu comentário, tá? Lembrando que sempre quando ele finaliza, olha só aqui o versículo 15 do capítulo 3, mais algumas explicações, 16 e 17, cada um dos comentários. E aí nós temos a seção exegética do capítulo 3 de Ruth, no capítulo 4 do comentário. E o padrão segue o mesmo, tá bom? Olha só, tem aqui uma página completa lá do texto em hebraico. Lembrando que a gente lê da direita para a esquerda. Ele explica várias palavras da mesma maneira. Ó, havendo, pois, Boaz comido e bebido. Explica isso aqui também, né? Melhor fizeste esta tua beneficência do que a primeira. Traz essa explicação exegética, enfim. E aí nós entramos no último capítulo de Ruth, a seção expositiva e teológica, o capítulo 4 de Ruth. E ele traz também da mesma forma, da mesma maneira. Então vocês entendem que é um comentário muito bem organizado. Eu li alguns trechos, não é um comentário ruim. É um ótimo comentário, enfático, preciso e também profundo, que tende o mesmo estilo, como a gente percebe em todas as passagens, mesmo versículos maiores ou menores, ele usa o mesmo padrão, tá? Então aqui tem o casamento de Boaz e Ruth, já no capítulo 4. Aí ele explica aqui, ó, chegamos ao final da reunião com finalidade jurídica. A Bíblia diz que todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciões e líderes do povo, concordavam dizendo, nós somos testemunhas. Depois da declaração formal e oral de todos, a Bíblia diz que é hora da bênção, chamado pelo erudito de bênção poética, que era a bênção lá da família, enfim, do casamento. Então, são explicações, como eu disse, precisas, profundas, não é aquele negócio cansativo. Aí entramos aqui no último capítulo, a seção exegética do capítulo 4, onde ele vai trazer comentários aí de textos mais complicadinhos, né? Baseados aí no original, tá? Depois nós temos uma conclusão. E a bibliografia, as fontes selecionadas, sejam bíblias ou versões da Bíblia, como também comentários bíblicos, dicionários, enfim, textos do original. Tudo aquilo que ele usou como consulta, ele colocou aqui também nessa parte da bibliografia, tá bom? Bom, tem aqui o índice remissivo, letra por letra, quando você quer procurar, né? Alguma informação, alguma palavra, por exemplo. Fartar, página 107, enfim, ele também colocou nesse comentário. Página 250, ele encerra o comentário. Está aqui o comentário de Ruth, comentário bíblico, expositivo e exegético, editora Gramata. Como vocês viram, é uma excelente opção para você ter um comentário que seria mais acadêmico, numa linguagem mais acessível, sem rodeios, sem aquela parte muito técnica, mas ao mesmo tempo profundo, para você entender e se aprofundar no livro de Ruth. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim